Primeira questão. Do século XVIII, o físico inglês Isaac Newton formulou as leis da mecânica e as usou para estudar e interpretar um grande número de fenômenos físicos. Com base na compreensão dessas leis, analise as proposições a seguir. Primeira proposição. Ao fazer uma curva fechada, em alta velocidade, a porta de um automóvel abriu-se e o passageiro, que não usava cinto de segurança, foi lançado para fora. Esse fato pode ser explicado pela terceira lei de Newton? Não, a terceira lei de Newton se refere ao quê? Aos pares, ação e reação. Na natureza, as forças só existem aos pares. Para toda ação, você tem uma reação de mesmo modo, mesma direção, para os sentidos contrários. O que aconteceu com o passageiro foi que, apesar dele estar no carro, o corpo dele queria realizar um movimento retilíneo uniforme. Então, por isso que foi lançado porta fora. Então, isso tem a ver com inércia, que a gente poderia explicar com a primeira lei de Newton. Então, falso. Segunda proposição. A segunda lei de Newton afirma que, se a soma de todas as forças atuando sobre um corpo for nula, o mesmo terá um movimento uniformemente variado. Então, onde está o erro aí? O corpo teria o quê? Um movimento retilíneo uniforme, que inclusive é o único tipo de movimento desprovido de aceleração. Se a força resultante for nula, a aceleração é igual a zero, consequentemente o corpo só pode ter um movimento retilíneo uniforme. Logo, essa proposição está falsa. Terceira proposição. Um automóvel colide frontalmente com a bicicleta. No momento da colisão, pode-se afirmar que a intensidade da força que o automóvel exerce sobre a bicicleta é a mesma que a intensidade da força que a bicicleta exerce sobre o automóvel, e em sentido contrário. Então, verdadeiro é o que diz a terceira lei de Newton. Essas forças elas têm a mesma intensidade, ok? Mesma direção, porém só o sentido que é contrário. Então, correta a terceira proposição. Então, a resposta correta é a letra D. Segunda questão. Um astronauta leva uma caixa da Terra até a Lua. Podemos dizer que o esforço que ele fará para carregar a caixa na Lua será... Então, a gente sabe que na Lua a massa do corpo se mantém, ok? Massa é uma característica intrínseca do corpo, ok? Que está associada à quantidade de matéria, então não vai mudar. O que vai mudar é que a gravidade na Lua é menor, inclusive nós sabemos que é 6 vezes menor que a gravidade aqui na Terra. Então, o que é que vai acontecer na Lua? O peso será menor. Então, a resposta correta é a letra E, que diz menor que na Terra, já que a massa da caixa permanecerá constante e seu peso diminuirá. Então, letra E. Terceira questão. Aplica-se uma força de 20 N a um corpo de massa M. O corpo desloca-se em linha reta com velocidade que aumenta de 10 metros por segundo a cada segundo. Qual o valor em quilogramas da massa M? Então ele está me dizendo que a velocidade deste corpo está aumentando de 10 metros por segundo a cada 4 segundos. Então, sendo assim, o corpo possui uma aceleração de 2,5 metros por segundo ao quadrado. Agora, aplicando a segunda lei de Newton, força igual a massa vezes a aceleração. Então, a força de 20 newtons, a massa eu não tenho. Qual a aceleração? 2,5. Sendo assim, este corpo apresenta uma massa de 8 kg. Quarta questão. Uma pessoa de massa igual a 65 kg está dentro de um elevador, inicialmente parado, que começa a descer. Durante um curto intervalo de tempo, o elevador sofre uma aceleração para baixo de módulo igual a 2 metros por segundo ao quadrado. Considerando-se a aceleração gravitacional no local igual a 10 metros por segundo ao quadrado, durante o tempo em que o elevador acelera, a força normal exercida pelo piso do elevador na pessoa é igual a... Então vamos ver, o elevador está descendo acelerado. Quais são as forças que atuam sobre a pessoa? O peso, que é uma força de interação entre o corpo e o planeta, tá ok? Então o planeta puxa o corpo para o centro dele, tá ok? A Terra puxa o corpo para o centro dela. E, devido a isso, ele acaba pressionando o piso do elevador, e aí o piso do elevador reage, aplicando sobre ele uma força que nós chamamos de reação normal. Então, sobre o corpo estão aplicadas essas duas forças. Como esse corpo está descendo acelerado, então indica que o peso aplicado sobre ele é maior que a normal. Então, como eu vou ter que somar duas forças, mesma direção em sentidos contrários, eu sei que essa soma vai dar o quê? A diferença entre essas forças.
E sempre a gente tem o cuidado de pegar a maior menos a menor. Como ele está descendo acelerado, quem é maior? O peso. Então, peso menos normal. Marivaldo, mas por que você somou essas forças? Porque, segundo Newton, em sua segunda lei, a soma das forças que atuam sobre o corpo, tá ok? A soma das forças externas que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Então, sendo assim, quanto ao peso do corpo? O peso do corpo é a massa dele vezes a aceleração da gravidade. Então, 65 vezes 10, 650. A normal, eu quero saber, é igual à massa do corpo, 65, vezes a aceleração, 2. Então, eu vou ficar com menos n igual a menos 650 mais 130. N é igual a 650 menos 130. Então, N vai ser igual a 520 newtons. Quinta questão. Determine a força que o homem deve exercer no fio para manter em equilíbrio estático o corpo suspenso de 120 newtons. Os fios são considerados inextensíveis e de massas desprezíveis. Entre os fios e as polias não há atrito. As polias são ideais, isto é, não tem peso. Então, agora o que é que eu quero? Quero saber qual a força que o homem deve aplicar para que esse corpo aqui fique em equilíbrio estático, ou seja, fique parado. Então vamos ver? O peso dele é 120 newtons. Eu quero que ele fique parado, tá ok? Então eu vou ter que aplicar uma força de 120 newtons. Então, vamos nessa. 60 para mim, 60 para o teto. Lembrando que cada polia móvel, que é uma polia móvel, Marivaldo, quando eu puxar aqui, ó, essa polia deve subir, essa também deve subir, essa deve subir. Enquanto esta deve ficar parada. Então esta é uma polia fixa. E a polia móvel tem essa propriedade. Ela pega o quê? A força e divide metade para mim, metade para o teto. Então esta outra polia móvel vai dividir. Ó, 30 para mim, 30 para o teto. E finalmente, esta outra polia móvel vai dividir. 15 para mim, 15 para o teto. Finalmente, qual é a força que eu devo aplicar? Uma força de 15 newtons. Marivaldo, e esta polia aqui? Mais uma vez, é uma polia fixa. Ela não divide força. Ela só influencia no como você vai aplicar a força. Então, para manter este corpo parado, o homem vai ter que aplicar uma força de 15 newtons. Sexta questão. Dois blocos A e B de massas iguais a MA igual a 4 kg e MB igual a 16 kg estão apoiados numa superfície perfeitamente lisa e horizontal. Uma força horizontal F, de intensidade constante, F igual a 100 newtons, é aplicada no bloco A. Determine a aceleração do conjunto e o módulo da força que B aplica em A. Então vamos começar analisando as forças que atuam em cada bloco. Então vamos. Bloco A. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? A força F, a normal, o peso. Como A empurra o bloco B, então eu vou ter a força ó, que B reage empurrando A. Então a força de B em A. E é o valor dessa força aqui que ele quer. Então vamos nessa. Newton ensinou pra gente que a soma das forças externas que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa pela aceleração. Como esse corpo não vai subir nem descer, eu concluo que essas forças se anulam. Então agora eu só tenho para somar aqui essas duas forças, F e F de B em A. Como são forças de mesma direção em sentidos contrários, eu sei que eu vou ter que subtrair. Mas espera aí, a gente tem um acordo. Se eu vou subtrair, eu vou pegar a maior menos a menor, para ficar com o módulo da força. Então, o que é que eu vou fazer? Quem deve ser maior? Olhe para onde eu apliquei a força. Então, se o corpo entrar em movimento, vai ser em qual sentido? Neste aqui, na verdade, da esquerda para a direita. Então, se alguém aqui é maior, deve ser quem? F. Então, F menos F de B em A vai ser igual ao quê? A massa de A vezes a aceleração. Agora, analisando o bloco B. Quais são as forças que atuam sobre ele? Normal, peso, quem mais? A força ó, que A aplica em B. Que tem mesmo módulo, mesma direção, porém em sentido contrário da força que B aplica em A. Então, se eu quero o valor da força que B aplica em A, se eu achar o valor da força que A aplica em B, eu sei que vai ser exatamente o mesmo. Mas vamos lá. Newton ensinou pra gente que se eu somar essas forças,
O resultado, que é a força resultante, é igual à massa do corpo vezes a aceleração. Então vamos, somando essas duas, como esse corpo não sobe nem desce, elas se anulam, então só sobrou quem? A força que A aplicou em B. Newton diz que a soma dessas forças é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Então vamos somar essas equações. F menos F de B em A é igual a massa de A vezes a aceleração. A força que A aplica em B é igual a massa de B vezes a aceleração. Então vamos nessa. Eu sei que o valor da força que B aplica em A é igual ao valor da força que A aplica em B. Então menos F de B em A mais F de AB deve dar quanto? 0. Então só sobrou F. Desse lado, massa de A vezes a aceleração, mais massa de B vezes a aceleração. Posso colocar a aceleração em evidência, não é? Massa de A mais massa de B vezes a aceleração. A força foi de quanto? 100 newtons. A soma das massas, 4 mais 16 quilogramas, que vai dar 20 quilogramas. Então já achei a aceleração. 100 dividido por 20, que vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Sim, agora ele quer a força que B aplica em A. Que eu posso achar também o valor da força que A aplica em B. Tem o mesmo valor, não é isso? Então, mas vamos achar a força que B aplica em A. Então, F menos F de B em A é igual a massa de A vezes a aceleração. Eu tenho F, quero F de B em A. Eu sei a massa de A, sei a aceleração. Então, vou ficar com menos a força que B aplica em A, vai ser igual a menos 100 mais 20. Ou seja, menos a força que B aplica em A é igual a menos 80, multiplicando por menos 1, a força que B aplica em A é igual a 80 newtons. Que eu poderia simplesmente ter encontrado como? Se eu sei que é o mesmo valor da força que A aplica em B, era só pegar a massa de B, que é 16, e multiplicar pela aceleração, que vale 5 metros por segundo ao quadrado. 16 vezes 5, 80 newtons. Sétima questão. Uma força horizontal de módulo constante, F igual a 60 newtons, é aplicada sobre um carrinho de massa M igual a 10 kg, que se move inicialmente a uma velocidade V0 de 5 metros por segundo. Sabendo-se que a força atua ao longo de um deslocamento retilíneo D igual a 2 metros, a velocidade final do carrinho após esse percurso vale... Eu tenho a força horizontal, que foi aplicada sobre o carrinho, e eu tenho o que? A massa do carrinho. Ele não me deu mais informação, então suponho que o carrinho está andando numa superfície horizontal, então eu tenho a normal, tenho o peso que vão se anular, tá ok? Então eu sei que a força resultante é de 60 newtons. Sendo assim, eu posso encontrar a aceleração desse carrinho. Então vamos lá, eu sei a força resultante, Newton me diz que é igual a massa vezes a aceleração. Ó, força resultante, a força 60 newtons, a massa do corpo 10 kg, então a aceleração dele vai ser de 6 metros por segundo ao quadrado. Então, o que é que eu quero? Eu quero a velocidade final do corpo. Observe que eu tenho a aceleração, tenho a velocidade inicial e tenho a distância que ele andou. Ah, Marivaldo, e como a força é constante, então ela vai gerar uma aceleração constante. Ah, então esse corpo está desenvolvendo um movimento uniformemente variado. É move, eu posso usar as equações de move. Exatamente. Então posso usar a equação de Torricelli. V ao quadrado, V0 ao quadrado, mais 2A delta S. Com a velocidade final, eu quero saber a velocidade inicial, 5 metros por segundo, a aceleração, 6 metros por segundo ao quadrado, e qual foi a distância que ele andou? 2 metros. Então, V ao quadrado vai ser 25 mais 12 vezes 2, 24. V ao quadrado é igual a 49. Sendo assim, V vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 49. V vai ser mais ou menos 7 metros por segundo. Ou seja, a velocidade final dele vai ser de 7 metros por segundo. Oitava questão. Durante o teste de desempenho, um carro de massa 1.200 kg alterou sua velocidade conforme mostra o gráfico abaixo. Considerando que o teste foi executado em uma pista retilínea, pode-se afirmar que a resultante das forças que atuaram sobre o carro foi de... Então agora o que ele quer? Ele quer a intensidade, ele quer o valor da resultante das forças que atuam sobre o carro.
Então, observe o seguinte. Eu tenho aqui o gráfico da velocidade versus tempo. E eu sei que o módulo dessa força é igual à massa do carro vezes a aceleração. A força vai ser, ele me dá a massa do carro, 1.200, e eu preciso achar a aceleração para chegar ao módulo da força resultante. Mas ele me deu o gráfico da velocidade em função do tempo. Ah, inclusive o gráfico é uma reta. Então eu já sei que trata-se do movimento uniformemente variado. Então beleza, e daí? E daí que eu sei calcular a aceleração desse corpo. Eu sei que a aceleração, ela é ΔV sobre ΔT. Ó, a velocidade foi de 0 até 30, então velocidade final 30, velocidade inicial 0, no intervalo de tempo que foi de 0 a 10 segundos. Ou seja, tempo final 10, tempo inicial 0. Eu vou ficar com 30 dividido por 10, que vai dar 3 metros por segundo ao quadrado. Então agora ficou fácil. O módulo da força resultante, ou módulo da resultante das forças que atuavam sobre ele, vai ser igual a 1.200 vezes 3, que vai dar 3.600 newtons. Questão 9. Na figura abaixo, a rodana R tem massa desprezível e não há atrito entre ela e o fio. O corpo A possui massa 4 kg. Sabe-se que o corpo B desce com aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A massa de B é, dado G, igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então vamos lá, eu sei que o corpo B está descendo acelerado. Eu quero saber qual a massa desse corpo B. Vamos analisar cada bloco do problema? Então vamos. Bloco A. Quais são as forças que atuam sobre o bloco A? A tração e o peso. Como o bloco B está descendo, significa que o bloco A está subindo, não é isso? Então, quem é maior, tração ou peso de A? Tração. Se está subindo, é a tração que é maior que o peso de A. Então, tração menos o peso de A é igual a massa de A vezes a aceleração. Com as informações que eu tenho, inclusive já dá para encontrar a tração. Por quê? O peso de A, quanto é? A massa dele é de 4 kg e G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Então o peso vai ser 40. A massa de A é 4 e ele me dá a aceleração, 2. Então a tração vai ser 40 mais 8. A tração vai ser 48 newtons. Mas ele não quer a tração, Marivaldo. Ele quer a massa do bloco B. Então vamos analisar o bloco B. Quais são as forças que atuam sobre o bloco B? Tração e o peso. Como eu sei que ele está descendo acelerado, quem é maior? O peso. Então, o peso menos a tração é igual a massa vezes a aceleração. E o peso de B? O peso de B é o que? A massa de B vezes a aceleração da gravidade. Então, como eu sei que a aceleração da gravidade é igual a 10 metros por segundo ao quadrado, então eu vou ficar com 10 vezes a massa dele. A tração eu já sei que vale 48 newtons. A massa de B eu não sei. A aceleração dele, 2 metros por segundo ao quadrado. Então, arrumando isso aí, vou ficar com 10 vezes a massa de B, menos 2 vezes a massa de B, é igual a 48. Daí, vou ficar com 8 vezes a massa de B, é igual a 48. Logo, a massa de B vai ser 48 dividido por 8, que vai me dar 6 kg. Décima questão. Corpo de massa M pode se deslocar ao longo de uma reta horizontal sem encontrar qualquer resistência. O gráfico a seguir representa a aceleração A desse corpo em função do módulo intensidade F, da força aplicada que atua sempre na direção da reta horizontal. A partir do gráfico, é possível concluir que a massa do corpo em quilogramas é igual a... Então, vamos à resolução. Ele me deu o gráfico da força em função da aceleração. Ou, por curiosidade, uma reta que passa pela origem. Então, a função do tipo y igual a x. Ó, coincidência? Não, não tem coincidência nenhuma. Newton já tinha dito para a gente que força é igual a massa vezes a aceleração. A resultante das forças que atuam sobre o corpo é igual ao produto da massa do corpo pela aceleração. Então eu já esperava que o gráfico tivesse essa cara aí. Agora vamos nessa. Para resolver eu só preciso pegar um ponto qualquer dessa reta.
Por exemplo, eu sei que quando a força é de 20 newtons, a aceleração é de 0,2. Então, 20 é igual a massa vezes 0,2. Então, a massa do corpo vai ser 20 dividido por 0,2, ou, multiplicando por 10 aqui, numerador e denominador, 200 dividido por 2, que vai dar 100 kg.